Olá, 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 meus loucos, minhas loucas, meus tortos, minhas tortas. Não importa distinguir, né? Porque gênero nem existe. Mas enfim, estou aqui de volta. Peço desculpas por ter me ausentado por tanto tempo. Eu tinha começado o canal e só que aí houve uma decorrência de fatos na minha vida que basicamente eu perdi muitas pessoas em todos os sentidos. E aí tive que dar aquela volta por cima, que todo mundo dá, né? Mas aqui estou de volta. E eu não ia fazer mais. Não ia fazer mais isso aqui. Mas aí eu sinto muito a necessidade de dividir. Eu acho que alguém precisa ouvir. Não sei. Porque eu sinto umas chamadas, umas mensagens e tal. Claro que isso só vai bater com quem acredita no mundo espiritual, no mundo das energias. E antes de mais nada, eu quero pedir licença para os seus guias, para os seus ancestrais, para os meus guias, para os meus ancestrais. E eu não ia fazer mais o canal, porque eu nunca fiz o canal por motivos de popularidade ou monetização. Isso não quer dizer que eu não ficaria feliz se isso acontecesse. Não tô me dando de humilde, não. Mas a maneira que eu acredito que todos somos médiums. Todo mundo tem um certo nível de mediunidade. Brasileiros, então, todo mundo, né? Porque todo mundo tem povos originários. Então, conhecimento dos xamãs, dos pajés, das benzedeiras, tá tudo no nosso sangue e no nosso cérebro e ao redor da gente. Eu acredito no mundo anímico, né? Mas veio uma mensagem muito forte ontem, que nem da última vez que eu falei assim, meu, eu tenho que gravar isso, eu até anotei aqui no meu caderninho. E eu vou tentar fazer de uma maneira diferente dessa vez. Vou tirar a Crucelta ainda, mas eu vou tentar puxar mais cartas, assim. E pra vocês entenderem, a história vai mudando, tá? O nome não é Esquizo Tarô por motivos fúteis, é a loucura da loucura da loucura. Então, entra na minha pira ou sai da minha pira. Se você não gostar, se você não ressoar, alguma coisa vai bater, outra não. Eu tô lendo para um coletivo. Até porque eu tive uma prima minha que veio me perguntar, mas como que funciona? Se você tá lendo para todo mundo, como é que vai funcionar para todo mundo? Isso é o tipo de pessoa que não tá acostumado a ver leitura de tarô. Mas aqui eu quero que seja um espaço que a gente possa falar sem bullshit, sabe? Essa palavra em inglês é a minha palavra preferida. Quer dizer baboseira, merda de boi, sem bullshit. Então, eu vou falar que o que me veio ontem tão forte foi assim, ó. Que é o título desse vídeo, eu acho. Não vou dar palco para palhaço. Não dê palco para palhaço. Meio agressivo, eu admito. Mas vamos ver o que vai ser. E aí me veio toda a imagética do palhaço e tal. E eu lembrei do Bobo da Corte e do conceito do Alan Watts, que o Bobo da Corte, ele existia e ele era a única pessoa ali no recinto que podia fazer piada com o rei. Então o papel do Bobo da Corte era relembrar, era lembrar ao rei que o rei também morre e que o rei também é humano. Então pode ter alguma coisa sobre hierarquia ou sobre você estar numa dinâmica que você tem que lembrar para um filho, para uma filha, para um pai, ou para uma mãe, ou para um irmão, ou para um amigo, ou para um amante, ou amante que eu digo não é amante de novela, pode ser até, né? Que assim, olha, você é que nem a Rita Lee falou, tudo vira bosta, você vai morrer também. Então o que você vai deixar para trás? Vai ser esse palhaço aí? Eu não vou dar palco para você. E aí veio a palavra limites. Só você determina. Eu acho que hoje em dia, como a gente quer muito people please, a gente quer muito agradar as pessoas, a gente esquece dos nossos próprios limites. E o poder do não.
Então, assim, falar não pra esse palhaço. Porque esse palhaço pode ser uma pessoa que você ama. E todo mundo gosta de um palhaço. Quem nunca foi no. Né? Tem gente que nunca foi no circo, mas já viu palhaço, humor e tal, né? Mas eu gosto desse estereótipo do palhaço que tem esse poder sobre o rei. Só ele pode fazer piada com o rei. Só ele pode zoar o rei. Então ele meio que manda também, entendeu? Então pode ser uma faceta sua também. Você vê como eu vou digredindo? Vamos inventar palavra, né? Eu invento palavra. Eu vou misturando as ideias, porque eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que fala assim: ah, eu gosto dos seus vídeos, mas às vezes você se perde, você começa a falar de uma coisa, depois fala de outra. Mas isso pra mim é o tarô. Porque pra mim o tarô é uma conversa. Então, o que eu tô falando, às vezes nem sou eu falando, é só uma palavra ou uma frase que vai servir como sincronicidade ou como um ponto de reflexão que vai servir pra você que tá escutando, entendeu? E aí eu vou falar de um assunto muito polêmico, que eu geralmente não falo aqui, porque eu não gosto de leitura de romance. Por que que eu não gosto? Assim como eu sei que o tarô não pode prever o futuro, a gente tem casas que são de futuro imediato, energias próximas, que é a leitura do leque do livre-arbítrio. Porque eu acredito que o livre-arbítrio seja um leque de opções que você tenha para seguir o seu destino. Então, eu acho que o destino é final, mas eu acho que o jeito que você chega lá, você tem opções. E amor romântico é muito rentável. Então tem muita gente fazendo tarô no YouTube e vendendo e fazendo ganchos para vender estendido e etc. E cursos para falar de amor pra gente que tá encucada, que gosta do ex ainda. Isso rola muito, porque quando a gente tem um ex e a gente não tá mais apaixonado por ninguém, é sempre a última referência que a gente vai ter quando a gente ouvir uma música, quando a gente tiver um pensamento de solidão. Então a gente sempre vai pensar naquele ex ou naquela pessoa e é tudo muito romântico, mas é coisa de filme, gente. Filme só dura 2 horas, 2 horas e meia. Na realidade não é assim. Então assim, eu queria falar sobre o conceito de chama gêmea. Vou colocar no título também. E a minha própria experiência. Chama gêmea, pra mim, é a difusão. Difusão não. É a transmutação do seu divino masculino com o seu divino feminino. Pode ter pessoas que são catalisadoras e que podem ser partes da sua jornada de chama gêmea, que é o Twin Flame? Pode. Eu vou dar um exemplo muito pessoal meu. Eu fiquei anos e anos obcecado por uma pessoa que eu nem tinha me relacionado. E eu aprendi muita coisa com isso. Sobre romance, sobre falta de romance, sobre a vida, sobre expectativa. Então, considerando uma jornada de chama gêmea, foi uma jornada que valeu a pena. E se você tá comigo ainda e eu não tirei nenhuma carta, quer dizer que você tá comigo. Fechou comigo. Fechou comigo? Então fechou comigo. Então, primeiro conceito: masculino e feminino dentro de cada ser. Tem aquela música que fala: se Deus é menino e menina, eu também sou menino e menina, né? Então, assim, o seu masculino, que toma ação, que parte pra briga, não que parte pra briga física, não tô falando desse conceito patriarcal do masculino. E o feminino, que é o de nutrir, que é o de receber, que é o de, né, gerar. São essas energias que são a sua chama gêmea, a sua chama gêmea interior, e você pode ter experiência de chama gêmea exterior, mas você não pode projetar em uma pessoa só todo o futuro da sua vida, porque não é casando com a pessoa que você mais gosta que você vai resolver todos os seus problemas. De repente, depois de 2 semanas você vai ver, nossa, que saco, casei com esse cara. Aí eu anotei aqui uma música que me vinha muito, que é um sertanejo, que como que é?
Me apaixonei pelo que eu inventei de você. E a gente faz isso. Adoro um amor inventado, Cazuza já diria, né? E aí, mais uma música que ontem eu tava vendo o show da Maria Bethânia, maravilhosa. Ganhei uma caneca da Maria Bethânia esses dias. Um beijo pra quem me deu. Nem vai assistir, mas um beijo. E na música ela fala, é Estado de Poesia do Chico César. Na música ela fala assim: para viver em estado de poesia, né? Hoje chora do que ontem mesmo ria. Só que eu anotei hoje ri do que ontem mesmo chorava. Então para você pode ser o contrário. Hoje você ri do que você ontem mesmo chorava. Na música é hoje chora do que ontem mesmo ria. Então talvez você tenha superado uma situação que tem a ver com chama gêmea, que tem a ver com ter dado palco para palhaço. Porque tem gente que quer fazer você de palhaço, né? Porque gaslighting, ghosting, tudo em inglês, ó. A gente tá tudo americanizado, como diria a Carmen Miranda. E aí, tem uma música. Tô super musical, né? Ah, eu sou musical, gente. E aí, tem uma música que fala assim: nem todo malandro é esperto. E eu tava comentando com uma amiga que pediu pra eu tirar a carta pra ela. E ela falou assim: Gá, meu nome é Gabriel. Gá, nenhum malandro é esperto. E essa é a verdade. Todo mundo quer ser considerado malandro. Ah, eu sou malandro, eu sou esperto. Nem todo malandro é esperto. Nenhum malandro é esperto. É muito mais válido você errar tentando acertar do que errar querendo errar. E aí já vem da sua índole. Provavelmente você nem tá aqui mais agora. E aí, só pra fechar essa história de chama gêmea, eu vi ontem um reel de uma escritora mexicana e ela falou que ela morava do lado de uma atriz muito famosa, ela não quis falar quem era, que na década de 40 eles acharam um diário que era 1943, eu acho. 43 pode ser um número importante para alguém. 7 é um número muito, né, divino. E eles acharam um diário que era até tinta, assim, dava pra ver que ela tava chorando porque tava borrada as letras. E ela tava falando assim: ah, eu vou ter que me mudar para os Estados Unidos por causa da minha carreira, mas o que que eu vou fazer com o Jorge? O Jorge, ele me faz serenata, ele me dá chocolate, ele me dá flores, eu tô desesperada, que não sei o que, não sei o que lá. E aí, essa atriz achou esse diário, aí tem tipo um espaço em branco. 20 anos depois, e ela escreveu assim: é, realmente, eu sinto muita falta do México, mas quem diabos é Jorge? Então é assim, gente. Eu adoro um amor inventado. Esse negócio de chama gêmea, de alma gêmea, não é assim que funciona. As pessoas são catalisadoras. Se você falar alma catalisadora, aí eu vou aceitar. Vou criar esse conceito. Já deve existir. Mas enfim, vamos tirar essas cartas aqui, vai. Eu já embaralhei o deck, eu vou dar mais uma shuffle. Ó, caiu uma aqui. A Rainha de Copas, aí, ó. Helena, pra você. Sua situação, você nesse momento. A Rainha de Copas. É, sentimento. A gente tá falando. A gente tá falando, acho que de. Não sei do que a gente tá falando, né? Porque só saiu uma carta agora. Mas a Rainha de Copas, ela é a rainha da emoção, né? Então ela controla as emoções. E ela é muito calma. Ela é muito, tem muita parcimônia. Mas ela é muito sedutora também. Então talvez você tenha características muito magnéticas. Vamos ver o que mais aqui. Deixa eu cortar o deck, porque eu nem cortei o deck, caiu a carta e eu considerei, tá? Mais uma para essa rainha de copas.
O 2 de copas, mais copas aqui, a gente tá falando de sentimento mesmo, ó, gente. Esse negócio de chamar gêmea tá infectando o mundo. Tem até um documentário na Netflix, se eu não me engano, que é sobre esse negócio de chamar gêmea, que é tudo caso de tragédia que aconteceu por causa de chamar gêmea. Eu não assisti. Assisti o primeiro episódio, achei chato. Falei, já sei disso. O 2 de copas. O 2 de copas fala de um quase engano. Porque ela tá aqui nesse penhasco, ó. E ela é um engano, é assim. Ela tá com uma ideia de que ela vai ser sacrificada pra um monstro marítimo, né? Só que na verdade ela tá sendo resgatada pelo futuro marido dela, que ela não conhece ainda, que é o deus Apolo. Então ela tem esse copo aqui, esse sentimento dela aqui, ela acha que tá sendo tudo sacrificado. Só que mal sabe ela que ali logo na frente tá surgindo essa pessoa que ama ela e que vai salvar ela do penhasco, que é tudo uma enganação, na verdade, tudo um show dos deuses. Então eu acho que pareado com essa rainha de copas, é assim, você entender que você tem a capacidade de ser essa rainha de copas, sabendo que tem alguma coisa que você tem que enxergar sobre si mesmo e as suas emoções que você não tá enxergando. Você tá dando palco pra ninguém tá dando palco pra ninguém, ó. Ou tá. Tá dando palco pra palhaço. Só que, ou você tá muito acostumado, ou você tá muito decepcionado ou decepcionada, gênero não existe. E você acha que já era, só que tem em você um grande repertório de emoções e sentimentos que você não tá dando valor. Talvez por causa de uma pessoa, talvez por causa de um palhaço ou uma palhaça. Você não tá enxergando sua própria capacidade de amar. E não é só romântico, tá, gente? Acabei de explicar todo o negócio da chama gêmea. Vamos ver uma carta de obstáculo ou de desafio que tem aqui. Por que tá acontecendo isso? Qual que é o obstáculo? O 8 de copas. Mais copas. 3 cartas, 3 copas. O 8 de copas é Perséfone indo pro submundo depois de ter perdido tudo. Então, é uma carta que fala de resignação. Resignação é assim? Resignation? É uma carta que fala de desistir. Mas não é desistir, é tipo assim, eu não tenho mais pra onde correr. Eu tenho que ir pra esse submundo. Eu tenho que ir pra morte, eu tenho que ir pro fim. E eu vou buscar o que eu mereço. Porque ela tá indo buscar o amor dela. Ela falou assim, eu vou atravessar o reino do submundo, eu vou atravessar o reino da morte, mas eu vou sair vitorioso. Ou vitoriosa, né, no caso dela. Gênero não existe. Então, como tá em obstáculo aqui, talvez você esteja sendo muito teimoso em enxergar esse repertório aqui, ó. Esse repertório que você tem da rainha de copas e essas possibilidades, essas mudanças de perspectiva, tipo um enforcado de sentimentos, entendeu? Tá, vamos ver mais uma carta? O que eu quero ver? Quem é esse palhaço? O que é esse palhaço? Por que não dê palco pra palhaço? Bobo da corte, mortalidade do rei ou da rainha de copas. O 2 de espadas. É uma pessoa que desistiu, que tá num dilema. Tá vendo que ele tá aqui, ó, de olho fechado? Ele tá de olho fechado tampando as orelhas. Ele não quer decidir.
Esse palhaço é uma pessoa indecisa. Pode ser uma pessoa que tem um relacionamento com outra pessoa, tá? Ou pode ser uma pessoa que não descarregou o ex. Ou a ex. Ou a ideia de um amor hollywoodiano de cinema que não sabe mexer com as emoções. Porque, ó, quando eu tava falando da sua energia, saíram 3 de copas. Quando eu fui tirar pra ver quem era esse palhaço do não dê palco para palhaço, saiu uma carta de espadas, que é pensamento. Então essa pessoa tá com um pensamento muito indeciso, tá num dilema. Talvez queira algo que não exista, que é o que muita gente... Gente, eu vou admitir, eu assisto canais que fazem coletivos de chama gêmea, eu assisto. Só que eu, como acredito que é uma conversa, como entendo o tarô como uma conversa, eu acho que o tarô é uma forma de Ifá. Ifá é o oráculo das religiões africanas. É uma forma de Ifá, é uma forma de... Não é prever o futuro, mas de ler as energias, entendeu? Mas eu acho que essa pessoa tá muito pirada aí nesse negócio de chama gêmea ou de alma gêmea, não, porque eu tenho que ter uma pessoa. Isso é uma coisa infantil, gente. Isso é uma coisa de adolescente. Nem adolescente hoje em dia quer saber disso. Supera. Tipo umas músicas assim. Olha, eu tô bem sertanejo hoje, hein? Mas Marília Mendonça era ótima, né? Quem eu quero não me quer. Quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. Não, não dá energia pra esse palhaço, não. Qual que é o contexto disso tudo, por favor? Difícil, hein? Qual que é o contexto? O Cavaleiro de Espadas, mais espadas. Essa carta eu leio diferente do livro, tá, gente? Tem muita carta que eu leio diferente do livro. Pra mim, essa carta, ela fala de uma missão rápida. Ou de um estado de missão, assim. Por causa da posição dele, dos gêmeos. É a carta dos gêmeos. Então pode ter uma duplicidade. Desculpa, tá passando um helicóptero aqui, porque os meus seguranças estão passando por aqui, entendeu? Então, são os gêmeos, então pode ter uma duplicidade mesmo nessa pessoa, ó. Porque saiu de espadas também, essa energia aqui. A energia do palhaço é essa. E o contexto é esse, é uma missão. Então esses dois gêmeos saem numa missão, eles têm um ao outro pra se apoiar. Então talvez você tinha uma parceria, você tem uma parceria, meu, virou uma leitura de amor e eu não gosto de fazer, mas tudo bem, vamos fazer. Se é pra falar... Também você pode interpretar pra vários casos, tá, gente? Como é uma conversa, o tarô, pode ser uma parceria de amizade, de trabalho e tal. Eu não vou ficar falando o que todo tarólogo fala, né? Porque senão... sono. Então o contexto é que você fez essa parceria, ou você tinha essa parceria em mente, só que você é essa rainha de copas nesse momento. Então você tá se dando conta que essa pessoa aqui, essa pessoa não tá decidida, essa pessoa não tem certeza, essa pessoa não, às vezes não tem os mesmos objetivos que você. Então você tá vendo que você vai ter que deixar algo pra trás, porque você saiu nessa missão. Às vezes tá falando de missão de alma, tá, gente? Eu não sou muito kardecista, mas eu acredito em reencarnação e em karma. Só que, por exemplo, o livro que eu tô escrevendo, que eu escrevi, na verdade, ele é todo voltado à ideia de um karma que tem que ser criado para Deus. Porque Deus criou os humanos e o karma dos humanos, e agora tem que ser criado um karma para Deus. Porque seria o justo. E aí desenvolve a história, mas enfim. Tô digregindo de novo, a palavra que eu inventei. Digregindo. Tá inventando. Tá, esse contexto, essa missão, essa parceria, uma parceria que não deu certo, eu acho. Vamos ver se deu certo ou se não deu certo. Talvez você esteja só em algum conflito, tá, gente? Talvez eu esteja saindo muito duro com essa pessoa aqui, com esse palhaço.
A gente gosta de palhaço também, né? Todo mundo gosta de dar risada, mas quem ri de tudo é desespero, né? O que eu quero ver? Carta do passado, vai. Vamos ver o passado. O Imperador. Isso aqui é o divino masculino, gente. Não é gênero, tá? O Imperador é uma carta de Ares. É Zeus, tá? É o dono do mundo. Tá vendo que ele tá com o mundo na mão? O planeta na mão? Como carta de passado, eu acho que isso tá falando de uma ideia muito patriarcal que você tem, sendo homem, mulher, bicho, bicha, whatever. Que você tinha, o que você foi criado ou criada. E causou essa expectativa de você ir atrás de uma alma gêmea, de você ir atrás de uma parceria perfeita, seja em amizade, seja em amor, seja em trabalho, seja em relação à sociedade também, tá, gente? A gente pode estar falando assim de se sentir indisposto a interagir com as pessoas, porque quem nunca, né? Eu sempre. E de ter uma visão completamente diferente do mundo que as outras pessoas. Então, como essa carta tá no Imperador no passado, eu acho que. E ele tá assim, ó. Ele tem os raios dele numa mão e o mundo na outra. Ele tá pronto para atacar, tá pronto para fazer. Então pode falar de uma figura de autoridade, pode falar do patriarcado em si. Uma pergunta, eu quero saber se tem uma obsessão aqui. O que tá acontecendo? O que é? Por que eu tô falando de chama gêmea, meu Deus do céu? Eu não gosto. Não gosto. Quem diabos é Jorge? Acho que a gente tem que focar mais nisso, né? Nossa. O 3 de espadas, gente. Sempre que eu pergunto nessa situação me vem espadas e agora me vem a carta de coração partido, de desilusão, de... Não, não. Você tá dando palco pra palhaço. Essa pessoa, no romance, ou na sociedade, ou na amizade, ou na família, e tem a ver com uma energia masculina. Não tô falando de gênero, eu tô falando de energia. Tem a ver com uma pessoa que quer controlar, que quer ter autoridade, ou você quer controlar e quer ter autoridade e tá se esquecendo que aqui, ó, quer pegar as 3. Não saiu na minha mesa. Ai, não consigo pegar, não tenho unha. Tô acabando com a minha carta. Ó. Tá a rainha de copas, o 2 de copas e o 8 de copas em obstáculo. Quando era você, era só copas. Você tá esquecendo a sua própria habilidade de transmutar energia emotiva, sentimento, intuição. O obstáculo aqui é a resignação. É o peraí, eu tenho que mudar de caminho aqui, eu tenho que atravessar um vale das sombras, o submundo,
pra pegar o que eu quero. E isso não quer dizer que você tem que ir atrás do cara que tá te dando ghosting há 5 anos. Não quer dizer isso. Vocês não têm uma ligação mágica, vocês não estão conversando telepaticamente. Às vezes estão, mas no seu higher self, no seu alto ser. Mas isso já é uma ideia totalmente conceitual e abstrata. E se você for viver disso no 3D, no mundo terreno, você não sobrevive. Você vive a expectativa do outro, que nunca vai aparecer. Qual é o conselho do tarô, por favor? Vamos pegar um conselho. Que energia, gente. Nossa. Mais espadas. Só tem copas e espadas e um imperador aqui. O 5 de espadas, gente. Cara, acabou tudo. Que Apolo, ele surge aqui pra dar uma bronca em Orestes. Pra falar assim, queridinho, você tem uma missão a cumprir. Ou queridinha, você tem uma missão a cumprir. Desculpa, estavam me ligando. Você tem uma missão a cumprir. Essa maldição, você vai ter que se vingar do que fizeram com você. E eu não tô falando pra vocês se vingarem, tá? Tinha uma coisa que eu escrevi uma ideia que eu tenho, é que a personagem falava assim: eu vou me vingar sendo feliz, pois vingue-se sendo feliz. Eu vou até anotar isso. Que eu vou colocar no título. Se vingue sendo feliz. Então você tem uma energia aqui que tá te guiando, que tá te protegendo e que tá falando assim, ó, acabou, esse aqui é o fim do caminho. Ó o seu obstáculo aqui. Esse palhaço aqui tá te fazendo de palhaça. Ou de palhaço. Acabou. Ó, tá aqui, eu tô tirando 5 espadas. E você vai seguir o rumo do seu destino. E você vai completar essa missão. Você vai completar essa missão. Difícil? Se vingue sendo feliz. Ou vingue-se sendo feliz. Qual é o português correto? Ninguém sabe. Quem diabos é Jorge? Como você está sendo visto agora? Pelo mundo espiritual. Ai, que lindo. O mundo, tem que cortar aqui porque tem nudez, tá? O mundo. O mundo é a carta da finalização do ciclo e do início de outro. Você tá pronto. Porque, ó, já no começo saiu essa coisa positiva da Rainha de Copas. A Rainha de Copas é uma carta muito positiva pra sair no começo, gente. E esse 2 de Copas também é positivo. É o início de um novo amor. Às vezes, esse 2 de espadas, às vezes é você mesmo sendo o palhaço consigo mesmo. Pode estar falando de você, porque a gente tem esse costume de culpar o outro. Ó, eu tô fazendo a mesma coisa. Eu tô lendo a energia como se fosse o palhaço uma terceira pessoa. Uma segunda pessoa, quer dizer. Mas às vezes é você o palhaço que tá falando assim, não, eu vou gostar desse, eu vou gostar dessa. Não. Você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que ir pro submundo, tem que passar por esse período de sombra, tem que se focar na sua vingança, que é ser feliz, e esquecer desse passado patriarcal. Quando eu digo patriarcal, eu não tô falando só de red pill, essas coisas, gente. Tô falando de autoridade de energia masculina. Talvez você faça demais e receba pouco. Aprenda a receber. Acho que ficou claro aqui a mensagem, né? Bom, passei tudo que eu tinha que passar. Bom, gente, é isso. Eu vou tirar só mais uma cartinha só pra fechar o jogo. Conselho final pro meu consulente ou minha consulente. Gênero não existe, caiu uma aqui.
Ai, que lindo. Leão, o rei da criação. Força, a carta da força. Mais um arcano maior, coragem. Coragem. Você tem todos os elementos. Você tem. Isso aqui é Hércules. É Hércules nesse mito? É Hércules. Eu lembro do desenho do videogame do Hércules. Ai, que ótimo que era. Quando ele tinha que matar aquele touro. O touro não, o Minotauro, né? Então aqui, você tem a força. Um conselho geral, né? Mais um conselho. Tenha coragem de mudar o jeito que você. Tenha coragem de mudar o jeito que você enxerga o seu próprio domínio das suas emoções, dos seus sentimentos. Não caia em dilemas da mente, sabendo que você tem que ouvir o coração. Isso é muito clichê, mas é verdade. Pode ser sim uma situação com outra pessoa, como eu falei, como eu fui seguindo nessa linha de raciocínio, mas pode ser isso que eu falei no final. Pode ser você mesmo se dando palco como palhaço. É legal ser palhaço às vezes? Olha eu aqui, palhaceiro. Mas não a todo tempo, tá bom? Ok, gente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar postar mais, eu vou tentar postar pelo menos 2 vezes por semana. Vamos ver. Obrigado pela presença. Continuem esquisitos e tortos e loucos, porque a gente já dominou o mundo, tá bom? Beijo.